Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Vai para mim aqui, que eu dou para ele. Pode olhar, a sua câmera está ali. Eu vou ficar aqui. Quando eu fizer assim, você perceber que eu fiz assim, você pode... Ele já me jogou ali, ó. Acho que... Será que começou? Pode ir? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Papo com Elias. E eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, ó. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você da madrugada. Sabe por quê? Porque a gente está no YouTube, moçada. Estamos em qualquer momento, a qualquer horário. Você pode estar no Japão, você pode estar na África, na Oceania, onde estiver, tá bom? Ideia do Papo com Elias, eu gosto sempre de lembrar. É o seguinte, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar essa história. E essa é a proposta. E hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui uma pessoa que eu sou muito fã. Eu gosto demais. É uma puta de uma atriz com A maiúsculo. Atriz de teatro, mas não só de teatro de palco, mas teatro de rua, atriz de grupo, atriz solitária também, atriz que sai do teatro e vai para a televisão, vai para o cinema, para o sitcom. É uma figura sensacional. Para você ter uma ideia, o velho guerreiro Chacrinha queria ela como uma chacrete. E olha, para ser chacrete não é qualquer uma não. Mas sabe o que ela disse? Sou comunista demais para ser chacrete. Muito bacana. Teuda Bar aqui presente comigo. Ô, Teuda, obrigado. Obrigada, meu querido. Seja bem-vinda. Por tantos elogios que você me fez, nem sei se mereço tanto. Merece muito mais. Muito mais. Muito legal. Obrigada. Você nos representa, Teuda, no mundo inteiro. Ai, Você olha é Belo que Horizonte chique. no mundo. Você sabe Olha disso. que chique. Agora, eu queria começar com essa história do Chacrinha. Como é que foi essa história? O Chacrinha veio para Belo Horizonte. Foi na época da ditadura isso. E eu tinha acabado de entrar para o curso de Ciências Sociais da Fafiche. Nossa, na Fafiche ali na Carangola. Da Carangola. Nossa. Hoje eu moro perto, né? Que bacana, Antes hein? eu morava longe. Aí, aquela coisa ali, os professores de psicologia social falavam como é que é a maneira, todo mundo queria saber qual que é a maneira
de comunicar com o público. Isso. Sabe? Quem é que Com o vai povo. comunicar? Comunicação. Você vê como é que o povo nem liga, né? Comunicar com o público parece que é outra coisa, né? É. E aí, o maior comunicador que a gente tinha, o Chacrinha. Aí convidou o Chacrinha para fazer uma palestra aqui em Belo Horizonte. Lá na Fafiche? Não, Ah, foi tá. onde é o cinema hoje ali. O Cine Belas Artes, que era o DA Era o DA DCE da UFMG. Isso da mesmo. UFMG. Isso mesmo. O Chacrinha Dois foi lá. andares assim, É. né? E aí, menino, Isso o Chacrinha foi. Foi. Mas todo mundo estava esperando. Quer dizer, não sei se todo mundo, mas a gente estava esperando o Chacrinha, né? Com a buzininha. Fantasiado, com a buzina. É, troféu abacaxi. Eu jogo, quem gosta de Jogar bacalhau. Mas ele foi de Abelardo Barbosa, chiquérrimo. É mesmo? Com uma gravata amarela de bolinha vermelhinha. Olha Mas só. Ele é muito safado. Tinha alguma coisa de né? Chacrinha ali. E Muita aí gente, ele Titelda? foi. Muita gente para ver? Lotado, saindo gente pra lá. E eu fiquei agarrada assim no palco, com a mão assim no palco, assim, ó. Lotado. Os professores, a intelectualidade toda lá, os alunos dos cursos, porque isso vazou. Que loucura, Os hein? outros cursos, todo mundo foi para lá, né? E o Chacrinha, olhando assim, e começou os professores. Você quer saber o que você acha desse livro, dessa teoria, desse. Nossa. E o outro falava outra coisa. Você já leu não sei o quê? E ele só assim, tudo que falava, ele. Eu não tô entendendo ele nada, perdeu assim. a paciência e falou assim: eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês convidaram a pessoa errada. Eu não sei nada dessa comunicação, eu não faço comunicação desse jeito. Eu não leio esses, nunca li nenhum livro desse, não sei de nenhum autor desse que vocês estão falando. Minha comunicação é de outro jeito. Vocês querem que eu faça do meu jeito, desse lado? Pode falar. Ah, pode, tal. Aí ele foi lá para a beira, quem é homem aí? Quem é homem aí? Levanta a mão. Estudante, né? É. E a mulher? Quem é mulher aí? Levanta a mão. Os homens vão cantar comigo. Eu queria ser um bicho para comer você todinha. As mulheres, come eu, painho, come eu. Nossa, foi delírio. Menino, mas aí todo mundo cantou, até os professores todos Claro, cantaram. claro. Tá entendendo? Comandou a massa. Comandou. E de lá, ele saiu para algum Nós lugar? ficamos encantados. Uhum. Aí ele saiu de lá e nos levou. Você lembra, você deve lembrar, você lembra da Via Poética? Não, Via Era um Poética. bar que tinha ali, da descida assim, da Contorno, um casarão daqueles que tinha uma mangueira enorme no fundo. Já derrubado, porque eles não deixam isso ficar. E tinha uma mesa de madeira enorme. Aí ele chegou, tomou o meio da mesa e encheu de gente em volta. Claro que eu estava lá. Não do lado dele, mas eu estava na frente dele. Ele chamou a turma para ir para lá? Chamou e juntou de gente. E ele ia pagar tudo? Não, Não. ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Não, ninguém sabia. Aí ele chegou lá, a palestra continuou, né? Eu sei tudo que o povo gosta, enchendo os copos assim de uísque. Ó. O povo gosta do que é de graça. Pode beber, que a Rede Globo está pagando. E aquele monte de estudante duro, né? E Deus. desce cerveja, bebeu cerveja toda. Desce linguiça, carne seca, tudo que tinha, bacon, tudo que tinha, mandioquinha, batata. Foi só encher na mesa e o povo comendo, enchendo a mesa. Que loucura, tio. Que loucura. E eu bebi muito, comia. Quando eu saía, ia lá para o banheiro, eu ia fumar, qualquer coisa. Ele me chamava, mandava a produção me chamar, voltou do lado dele. mesmo? Ah. Aí uma hora ele conversando comigo, que eu ri naquelas coisas, ele falou assim, bateu na minha coxa assim,
falou assim, vamos pro Rio comigo, vamos ser chacrético. Gente, Falei, chacrinha, eu não posso, eu sou gorda. Ah, minha filha, eu faço programa para classe C, classe... Eles gostam de mulher peituda, coxuda. a cara do Chacrinha, né? Falar Cara, isso. Eu falei, ô chacrinha, mas eu sou comunista. Você falou com ele? E aí? Eu não fui acabar de entrar para cursos sociais, eu saí. Você tá doido? Não ia. Não ia de jeito nenhum. E aí ficamos conversando. Aí ele lembrou do filho dele, começou a chorar. A gente já estava muito bêbado. Ele começou a chorar. Ah, meu filho do ar, casado com a Vanderlei, eu estou linda, para pé, chorar. Eu chorava e tal. Ele, fino, mandou a produção dele me levar em casa. Que coisa, hein? Legal demais, hein? Uai, É uma pessoa eu achei fina, né? Fina. Aham. A produção me levou em casa, me botou lá e tal. No dia seguinte, eu abro a minha pasta, aquela que tem escrito filosofia. Assim. Sim. Eu abro a pasta, meu filho assistiu o posto. Pratinho com torresmo, com linguiça, tudo dentro da sua minha pasta. pasta. Empurgou, durou tudo. Eu tive que jogar tudo fora. Até a pasta eu tive que jogar fora. Porque pasta de plástico pegou quem cheiro. Ai, Teodo, que Não, ótima ele é essa história. maravilhoso. Quem gostava muito dele era El, que maravilha, né? Chamava É. ele de painho, disse que ele era É. muito carinhoso. Ela não gostava do Silvio Santos. O Silvio Santos só pensava em dinheiro. Né? E o Chacrinha, ela gostava do Chacrinha. Aliás, o Chacrinha, ele era ciumento com as chacretes. Nossa! Não é? Ciumento demais. Eu Não lembro. deixava os homens chegar perto. Não, é isso mesmo. Tomava conta. Quando eles viajavam, ele ficava no andar, ele dormia no andar junto com as chacretes. E ele deixava a porta aberta para ver se tinha alguém entrando. Quem contou isso foi o Sidney Magal uma vez, que engraçou com a chacrete, aí o Chacrinha falou, não, você não vem mais no meu programa não, você para com isso. Então, Mexeu com as meninas. muito, muito legal. O Teodo, eu estudei na Fafiche também, né? Ali já nos anos 90. E eu acho interessante, porque volta e meia, os professores mostravam vídeos pra gente de alguns convidados que eles levavam na Fafiche. E eu lembro do Pedro de Lara, um vídeo com o Pedro de Lara, esse eu e não com o José Wilker também, que ele sobe na mesa, essa coisa Sobe na toda. mesa. Começa a falar um monte de impropérios, aquela coisa toda dele. Mas do Chacrinha, nunca ninguém tinha me falado, viu? Pois é, porque foi mais para trás. Mas não né? tem foto, não tem nada, né? Você não... Não tinha celular. Não, eu sei, mas tinha máquina fotográfica, pelo amor de Deus. Mas essa experiência é muito legal, né? Nossa, demais. Não tem uma foto, um registro da veia poética. É. Um dia eu conheci o filho do dono de lá, não tem nada. Nada. Tem nada da veia poética. Ô, Teuda, vamos lá. Quando é que você começa a trabalhar com teatro? É na faculdade? Não, na faculdade eu não fazia teatro. Estava Tá. estudando ciências sociais e de saco cheio com aquela linguagem teórica. E eu lia, começava a ler, não conseguia ler mais. E aquele, sabe que você vai entender? Você, Não entende, parece né? que você esquece que leu e lê de novo. Não rende a leitura, né? Não rende. É. E eu achava aquilo uma chatura, a ética protestante, o espírito capitalista, o livro do Merton, meu Deus, mas para mim era um livro dessa grossura, horrível de você ver aquilo. Mas era aquilo. E aí eu fugia para o DA, Sim. que está lá, fugia para o DA. E lá o DA começou a falar comigo. Me botou logo aquele serviço daqueles baixos, tá vendo o machão? Me botou para fazer um clipe, né? Sim. Que hoje eu falo que isso aí que chama clipe. Mas era uma colagem de jornais. De jornais. A gente tinha que escolher as notícias e colocar lá e tal, e fazia o jornal do DA. Eu achava aquilo um saco, mas eu... Vamos lá, né? Estou aqui mesmo, tô né? fazendo É. e tal. Aí eu tive a ideia, eu e a menina que fazia comigo, foi com ela, vamos fazer uma cena, a gente escolhe umas duas notícias e a gente improvisa, improviso Que mesmo. bacana. Improvisa uma cena e vou apresentar no corredor, na sala de aula. Menino, mas era bom demais.
Um dia eu vesti toda de mendiga, assim. Sim. Vesti de mendiga, porque tinha uma notícia que estava inaugurando uma casa luxuosa de não sei o quê, com rosa de não sei aonde, que não sei o quê, comida, lá, lá, lá. E aí eu vesti e fiquei sentada nele. Vai abrir a casa. Nossa, tem rosa. Rosa da Colômbia. E isso no corredor ali da Fafiche. No corredor, dentro da sala de aula. De Eu entrava aula. dentro da sala de aula e fazia. Os professores adoravam. Que legal. E fazia essas coisas ali e tal. Aham. E a gente recebia muito artista, sabe? Eu conheci vários artistas, conheci o Zé Celso, conheci a Judite Malina, Olha o só. marido dela, o Julian Beck. Conheci o pessoal do Teatro Oficina. Isso é muito legal na universidade, né? Esse Nossa contato Senhora. com as pessoas, né? É, A universidade é vários aberta, né? artistas. É, a Fafiche era uma coisa maluca. Eu estudei lá também. O Gilberto Gil. Ah, é mesmo? Grande Gilberto Gil. Gil pegou o telefone, pegou o violão, O violão. sentou em cima de uma carteira daquela, sentadinho em cima da carteira, falou, vou cantar uma música para vocês que eu ainda não gravei. E aí ele cantou, cálice, Nossa. afasta de mim esse cálice, cálice. Nossa, as lágrimas. Lágrimas caíram. desceram. Ficamos apaixonadas com ele. E o Eide Ribeiro? O Ed era de Belo Horizonte, né? Sim. A gente conhecia ele dos bares, baleta do teatro. Acho que eu vi todas as peças do Ed. Eu gostava muito de uma que chamava Zoológico, que ele fez, assim, que me surpreendeu muito na época, porque eu não ia muito em teatro. E quando eu estou sentada perto do cara, assim, o cara levanta e fala, Na plateia? Nossa, sensacional. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso. Muito bom. Aí você começou a se aproximar dele, do Eide? Claro, fui chegando. Ah, E ele também vinha falar comigo e tal. Mas eu vou beber uma água. pode beber uma água, não tem problema nenhum. Né? Então você começava a fazer esse teatro ali improvisado com as notícias na Fafiche. Os professores gostavam, as pessoas gostavam. É. E aí, Tilda, como é Ele que me foi? achava muito doida, o Ed. Não, Por que ele será, achava, né? Porque eu era Será muito exato, doida. né? Eu era muito doida. Mas doida do bem, O Tilda. povo vai né? comigo, porque eu vinha pela rua, assim, aquela tanto de gay atrás de mim. Aí era eles, eu falando e dando risada, e eles dando risada. E eu entrava para maleta, ia para lá. Doideira mesmo. E aí o povo me achava muito, o Eide me achava muito doido. E eu via as peças dele, Isso. né? Essas coisas todas. E assim, eu fui ficando de saco cheio da faculdade, sabe? Falei, eu vou sair disso aqui. Larguei a faculdade Nossa. e falei, vou fazer teatro. E aí encontrei com o Eide, falei com ele, larguei a faculdade, quero fazer teatro. Ele falou, Tilda, eu estou começando a dirigir uma peça. Era um teatro que tinha ali, quase chegando no Rio Arrudas, ali descendo. Ali embaixo, né? Não sei como é que chama o teatro. Porque não era o teatro, era uma coisa que eles tinham adaptado. Sim. E Aí ele falou, estou aí fazendo uma nós peça. fomos para lá. Ah, E eu comecei a fazer a peça. Era uma peça ótima. Era uma peça ótima de uma mulher toda careta, toda dona, sabe, assim, que ela mora sozinha, é uma pensão, né, de mulheres e tal, só de mulheres. E aí um ladrão entra e pega a mulher lá. Aí ele falou, não precisa ter medo, não, porque eu não quero nada, não vou roubar nada. Hoje eu estou de folga, de férias. Eu quero namorar Nossa, que ótima aí história. A mulher fica doida. Aí ela é pior ainda, né, cara? Nossa, aí fica doida. A peça toda é essa. Aham. O que tem uma hora que
Eu sei que acaba ele namorando, porque a mulher fica. Ele vai enlouquecendo ela. Aham. É muito legal. E você fazia essa personagem? Não! Não? Qual que é a Ele personagem? me chamou para ser o ponto, para ser ponto dele. Então ele falava, você vai seguindo o que eles estão falando, me deu o texto. Isso. Na hora que algum deles fizer assim, você dá o texto. Olha só. Aí eu comecei a ver, mas quando eu via a movimentação deles, a interpretação, eu ia dando, quando eles faziam assim, cadê eu? Lá- Você como ponto, tava O ruim. Ed falou comigo, Você não "Não, serve para ponto. Não serve. Você empolgava com tudo, né? Ah, tá doido com aquela, sabe, o movimento de cena. É muito legal, Sabe, né? Você vê um teatro da Coxia ali, Da Coxia. não é? É muito profissional, mas tem Nossa, emoção, eu ficava né? doida, falei, não. Não- Aí não o dá. Ed falou, não, você não vai embora não, você vai ficar na produção comigo. Ai, que Aí legal. me levou, me ensinou tudo de produção, disso aí, que é muito diferente da de hoje, né? Uhum. Tinha que fazer a boneca do programa, você vendia os Sim. pedacinhos, Aham. né? Ia pedir lá na loja de tecido, só me Nossa. dar uns panos, isso aqui, essa outra, era tudo assim. Mas você, de certa forma, também começou a aprender a dirigir também, né? Acompanhando o Eide ali, né, Teuda? Não, eu não dirijo nada. Não, mas você saca de direção. não Não, sabe. Meu Deus do céu. Não é qualquer um que te dirige, não. Você sabe direitinho. Não, você pode não ser uma diretora, eu concordo contigo. Mas você Não. conhece da cena. É, Não, você conhece. conheço, Ritmo, eu não você sou conhece diretora. ritmo. Eu Não é, você sabe dar ritmo para um personagem, para uma peça. Isso é fantástico. Você não ri o tempo inteiro à toa, você tem um momento da risada. Ah, claro. Não é? Claro para você que é boa de serviço, mas para quem não é, você tá Ficar doido. feito mineiro. É. Agora, e o galpão? Como é que aparece a parada aí do galpão? O galpão aparece muito depois, porque o Instituto Goethe trouxe 2 diretores alemães para cá, para poder dar uma oficina para Isso. que eles têm interesse nisso, de falar, olha, Alemanha não é só nazista, Sim, né? sim, Então eles... Bertolt da Brecht, arte, cuida né? do povo. Dessa O coisa Brecht, toda. né? Então, o Brecht. Tem história, né? Tem história. arte, né? E aí, ele traz e a gente fica enlouquecido, porque foram os artistas todos de Belo Horizonte fazer. E a gente fica enlouquecido com os diretores, porque era uma coisa, eles eram grotoviskianos, eles falavam que o corpo só está pronto para criar quando ele está exausto. Caramba. E aí ele punha você para correr, para pular, para gritar, para falar, para não sei o quê. E tinha até um risco, como é que é? O cão entrou na cozinha e roubou uma linguiça. Bateram tanto nele que virou uma salsicha. Vendo isso, a cachorrada cavou-lhe uma sepultura, escrevendo um epitáfio, contando a aventura. O cão entrou na cozinha. Sim, nossa. E cada hora de um jeito. E era um dos diretores que puxava. E o outro, que era mais velho, ficava lá só olhando, de olho nos artistas que estavam fazendo. E aí ele olhando, aqueles que não gostavam, ele ia mandando sair, senta ali. Senta. Caramba. É. E no final ficou quase com um galpão só e mais uns 6 artistas. Foi descer todo mundo. E ele foi fazendo, a gente ficou doido. Aí eles foram embora. Aí o que nós fizemos? Fomos lá no Goethe, falamos, Goethe, nós queremos continuar com esses diretores, eles são maravilhosos. Nós queremos continuar com eles, trazer eles para nós. Tá? Aí ele trouxe no festival de inverno Ah, da UFG. da UFMG, que estava sendo em Diamantina. Diamantina, boa, boa. Por isso que tem história que o galpão nasceu no Festival de Inverno, né? É. Isso mesmo. Nós fomos Com esses pra lá. diretores, que barato. Nós aproveitamos muito do Festival de Inverno. Que legal, Teu. Nasceu lá, começa aí, nasceu lá. Mas eu não sabia dessa história do Goethe. O Goethe era um instituto, né, de cultura alemã, né? É. Que tinha língua, mas Acho tinha que outras é até coisas. hoje. Tem, né? Tipo, tinha o Iqbal dos Estados Unidos, né? Você tinha um Goethe aqui. Que Mas foi interessante. maravilhoso. Aí a gente chega lá, eles começam a ensinar para a gente técnica de teatro de rua.
andar de perna de pau, soprar fogo, sabe? Fazer boneco, fazer máscara, carregar boneco, andar com não sei o quê. Nossa Senhora. Você se encontrou, né, Teu? Não, e a gente ficou apaixonado. Eu tinha deixado a Dimazinha tinha 2 anos. Eu tinha deixado a Dimazinha com a mamãe. Falei, mamãe, você toma conta pra mim, porque eu vou ficar 1 mês sem teatro lá. Isso. E aí, menino, foi uma loucura, porque eles, nesse meio de caminho, conversa com o Goethe e tal, resolvem montar uma peça de teatro, A Alma Boa de Sete Suan, que é exatamente Isso. o Brecht. Só que tinha um problema enorme, eles não falavam português nem a gente alemão. Eu ia te perguntar isso. Tinha que ter um intérprete, né? Não, que intérprete? Não tem Intérprete era jeito. nós mesmos. Vocês se ajeitavam ali entre eles. Eles tinham um dicionário, a Dicionário, gente meu também Deus do tinha. céu. E eles, era muito engraçado, porque eles não sabiam xingar, falar as coisas, eles falavam com a gente assim. Eu estava lá fazendo, improvisando, mandava. Isso. Ele falava, não, Teuda, não como teatro de puta. Não como cagado. Os palavrões aprenderam logo, né? Não, dicionário. Dicionário, né? Mas eu aprendi, aprendeu logo. Que legal, Teu. Mas aí falou pro artista lá, bota assim, você não é bom para teatro, hein? Melhor vender sorvete na praia. Atrevidíssimo, hein? O alemão é atrevidíssimo. Falou, menino, Gente. do dicionário. Aí, bom, independente disso, eles foram embora depois, vocês montaram o grupo. Nós montamos a peça, uma Isso, boa a de Sete peça, Suan. perfeito. Mas ela demorou o quê? Acho que 1 mês, isso foi voltando sábado e domingo. E aí, eles foram embora. E levaram tudo, as pernas de pau, as marcas todas. Levaram tudo. E aí nós ficamos totalmente órfãos. Sem teatro para fazer, sem equipamento, sem diretor, sem nada. Sem diretor, nossa, nem agora. Ficamos bem chateados, assim. Aí um dia eu estou lá em casa, assim, cuidando dos meus meninos, o Eduardo para o carro dele e fala, Teuda, vamos fazer uma peça? Eduardo Moreira. Moreira, Isso. eu tenho um baú de figurino. Opa. Eu tenho um baú de figurino, a gente bota. Mas montar o quê? Eu sou muito preocupada com a dramaturgia. Isso, tá vendo? Mas montar o quê? O que é? Estou falando da diretora. Ele falou, não, vamos. Tem as Aí roupas você que a gente lembra inventa. do Borja da Costa? Claro, moradíssimo, né, tio? Pois é, Cabrada. É, A gente foi para lá, porque tinha um gramado verde, assim. boa, sim. aham. Sentamos lá e o Eduardo abre o baú e vai tirando cartola, coisa do avô dele. Cartola, casaca. Casaca, Um isso. vestido de noiva, que era noiva, devia ser dessa. O vestido de noiva, ele foi tirando, foi botando tudo assim. E ele escreveu assim, botou um papel na coxa e escreveu, a noiva não quer casar. E ele pensava em eu ser a noiva. Sim. Porque eu era mais velha, mais gorda, ele achou vai ficar engraçado, essa noiva, vestido assim. Só que quando o vestido, eu fui olhar o vestido, ele não cabia aqui da minha coxa. A bandinha que era esbelta ali, não sei o quê, teve que levar o vestido na costureira para largar o vestido. Para largar o pra vestido. viver nela. Gente. E ela foi a noiva. E aí eu virei o pai da noiva. Botei bigode, cartola. É, legal, isso E já vi. aí a peça era uma peça que nós ia fazer para apresentar na rua. Na rua. Na rua. Que bacana. Usando as coisas que a gente tinha aprendido. Perna de pau, soprar fogo, aquelas coisas todas. Nós fomos. E da maior felicidade, né? Mágica. Eu lembro que a cartola do Eduardo eu que fiz. Eu que fiz a cartola, tirei a medida, que ele tem um cabeção, tirei a medida da cabeça dele e fui lá, porque também a gente estava lá na morada, lá dos estudantes. Isso. Lá tinha tudo, né? Tinha, além de moço bonito,
Tinha Tinha paquera. lá o moço, o que fazia? Eu falei, você não quer fazer um projeto para mim, de uma cartola de mágico? Que legal, As mentiras Teuda. são essas, o cara fez. E Aham. eu fui lá para casa e pá, eu fiz A cartola. a cartola. Forrei ela de veludo vermelho por dentro e por fora ela era preta. E aí tinha um fundo falso que ele fez. Aí eu comprei um monte de versinho colorido, fui enfiando e deixei o vermelho para o último. Aí a gente enfiava tudo no buraco assim, sabe? E o Eduardo falava, olha aqui, não tem nada dentro. Virava, batia, não tem nada, não sei o quê. Sopra, aí o menino soprava. Aí o Eduardo fazia assim, então pegava a pontinha do lado do pano, e saía aquele monte. Mas aí os meninos ficavam doidos. Isso na periferia, né? E eu, no dia, estou rindo que o menino está assim, eu ouvi ele falar. Eu só quero ver se esse mágico vai me enganar. Se ele estiver me enganando, eu vou dar um chute nessa perna dele. Eu falei, tá fudido. Uma cartola pirata dessa. Nossa, se descobrir, nós não saímos vivos Não daqui. descobriu, Não você descobriu, acredita? acredito. Não Total. descobriu. E ele ficou bem alegre. Teuda, que loucura, porque assim, teatro de rua, o Chico Pelúcio esteve aqui comigo. A gente bateu um papo, foi muito legal, né? E, de certa forma, a gente viu assim, como que o teatro de rua faz falta hoje, né? Belo Horizonte não Mas tem. quando a gente foi fazer, não tinha, Não tinha. grupo de teatro de rua. É. Não tinha. Mas aí depois começou um movimento grande de teatro de Começou rua, né? Muito puxado pelo galpão. O Galpão. No início do FIT, vocês ajudaram demais o FIT. Nossa. Depois teve uma separação, mas né, a vida seguiu. E muito grupo de teatro de rua. E hoje a gente não vê isso em Belo Horizonte. Nós perdemos isso, né, Teuda? Perdeu e eu vou te falar, a culpa a culpa não é dos grupos. Sim. A culpa é da prefeitura, Secretaria de Cultura, esse povo todo aí, que eles não... Eles dificultam demais. Quando a gente começou a fazer, a gente fazia a peça, ia na prefeitura, ia lá no secretário de Cultura, falava que ó, nós temos essa peça, a gente quer apresentar nessa praça, e tal. sei lá. A peça é isso, a gente só precisa de uma tomada, tarará, papapá, e conversava, e tudo bem. Ia lá e apresentava, o povo já reconhecia a gente na rua. Hoje, se você for para montar um espetáculo na rua, você gasta mais do que para montar no teatro. Burocracia, então. Burocracia. Sabe, você tem... Primeiro é a quantidade de exigência que eles fazem. Você tem que ter uma ambulância, você tem que ter segurança, você tem que ter banheiro químico para você ir para o público. Você tem que fazer um monte de coisa. E aí fica muito caro. Limpar a praça depois que você sair. Não acho que é errado as coisas. Claro. Não acho que é errado, mas eu acho que isso deveria ser uma obrigação da Secretaria de Cultura. Ah, tá. Essa infraestrutura a Secretaria devia dar para os grupos. É isso, Eu né? acho. Claro. É uma contrapartida, né, Teuda? Uai, facilitar a vida, porque o grupo não tem. Claro. O grupo, então, aí ele tem que fazer um jeito, descobrir um jeito de botar o espetáculo no palco. Olha só, Teuda, eu preciso lembrar de um espetáculo que, assim, que marcou muito a minha geração. Que levou minha geração a ver teatro, a curtir teatro na rua, que é o Romeu e Julieta. Eu queria, assim, aproveitar que a gente está falando disso, porque na Praça do Papa, assim, é um negócio que parece um negócio... 6 mil pessoas. Hoje você... É uma loucura a gente falar. Teuda, como é que foi aquele momento ali? Nossa, foi maravilhoso. Porque, assim, a gente convidou o Gabriel... Nem foi a gente que convidou o Gabriel, que a gente não tinha esse cacife. O Gabriel viu o nosso Nelson Rodrigues, Alvo de Família. Isso. E aí ele falou, quero dirigir esse grupo. A gente já tinha conhecido o Gabriel antes, quando a gente fez a oficina do Ulisses Cruz, e ele foi lá, aquele amigo, foi lá e conheceu a gente. O Ulisses falou, ele é o diretor e não tem grupo.
pega ele. Mas não deu jeito, ele ia Sim. fazer outra coisa, foi embora e nós continuamos. Continuar a vida. E fomos fazer. De repente ele foi ver. O que ele foi ver? O Nelson Álbum Rodrigues. de família. Álbum de família, isso. É, ele foi ver álbum de família e no final foi no camarim cumprimentar, e essa coisa toda. Ele falou, eu quero dirigir vocês. Nossa. Eu vou dirigir vocês. Vocês vão em São Paulo. Ele quer para ver se a gente queria mesmo. Ah, tá. Vocês vão em São Paulo assistir a minha peça que está lá, Uma Boa de Sete Swan. Não, Não, esse é do Bert, né? não, É não outra. esse não. É... Uma peça dele estava em cartaz em São Paulo. Né? Ai, gente, não vou Depois você lembra, mas tudo bem. É, E aí? vai lá ver assistir a peça e aí a gente conversa. Tava testando vocês, né? A gente, mas como é que a gente gente vai vai? para São Paulo? A gente não tinha um puto. A gente tinha acabado de fazer esse teatro. Do lá no Nelson teatro, Rodrigues. Mas esse aqui É, mesmo, né? sabe? Não tinha. E aí, o que o Gabriel fez? Arrumou uma produção lá em São Paulo. A gente foi para lá, fez o espetáculo Ah, legal. e aí fomos assistir a peça dele. Olha que ótimo. Vem buscar-me que ainda sou teu. Até hoje eu tenho vontade de montar essa peça. Como é que é o nome? Eu não conheço. Vem buscar-me que ainda sou teu. Bonito isso, hein? Poético. Lindo! É É. daquela música, né? Vem buscar-me que ainda sou teu. Mas era e a peça era linda, porque ela misturava televisão com a linguagem da peça, Da que peça era do teatro. circo. tá Ah, entendendo? ótimo, ótimo. Que era Aham. circo, tinha uma dona, a dona mesmo do pedaço que dirigia, que fazia tudo. E os artistas são maravilhosos. Os artistas são maravilhosos. E a peça era muito engraçada. Era porque a mulher dirigia daquele jeito dela, né? Ela falava, agora você vai ficar aqui, eu sei, vocês vão ser bezerro. Isso. Na hora que a peça está, vocês vão fazer Né? E os artistas estavam mortos de raiva. Aí foi Pensa fazer eu bezerro. ficar aqui, eu ficar imitando vaca, imitando... Mas aí vocês foram para São Paulo, viram o espetáculo dele, e aí? O espetáculo dele. Ah, E aí fomos conversar, lógico. isso. E ele falou assim, eu quero que você se prepare para mim, que aí ele falou, eu volto lá daqui a tanto tempo. Eu quero que você se prepare para mim 5 workshops. Tá. E um dos workshops era Romeu e Julieta. O outro era um teatro de revista. Tá. O outro era... Comédia, eu não vou sei lembrar, lá, é não sei o isso, quê. é muita coisa. Foi fazendo Aham. e tal. E vocês prepararam? Ué, Claro, tudo. né? O homem Você é mandou. doido? 30 dias que vocês tinham, mais ou menos. É. Nós fizemos aquilo coisa todo. Eu lembro, fico lembrando as cenas assim, que a gente fez. Ah, não, tinha um teatro, eu não vou lembrar o nome. Tudo bem, deixa pra não. lá. Tá. Mas aí o Ed foi lá ver. O Ed, o O Gabriel. Gabriel. Foi lá no dia que a gente ia apresentar. E a gente foi apresentando os workshops para ele. Aí ele escolheu o Romeu e Julieta. Olha. Mas ele queria levar para a rua? Já de cara? Ou não? É? É, aí ele falou que ia ser a primeira vez que ele ia fazer um teatro de rua. E aí, nós adoramos, né? Na cabeça de diretor, é louco. É. Vocês não sabiam onde é que vocês estavam se metendo, né? É, a gente Porque o não Gabriel sabia, é bravo. não tinha ideia. É. Mas eu sou assim, me entrego mesmo para a direção, sabe? Você confia, né? Confio, se eu não confiar, eu não vou fazer. É. Né? Eu ia assim, na direção. E E ele pegava pesado. pegava. É. Ele pegava pesado. A primeira coisa que ele fez foi mandar fazer uma pinguela, assim, igual essas meninas aí ficam rodando em cima. Sei, né? sei. Uma pinguela daquela, assim, uma escada aqui, outra lá. Então você tinha que subir e andar naquela pinguela lá até o outro lado. É uma trave, né? Isso Até mesmo. o outro lado. E nesse processo você vai dando seu texto.
Você vai dançando. Equilibrando. Aí, quando ele falou isso, eu brucutu, subi a escada. E cheguei lá em cima e comecei a dar um terço e comecei a andar. E o galpão inteiro ficou assim, vendo eu andar. Ele só fez assim para a gente chegar para debaixo, né? Se eu caísse. Nossa, Aí Teuda. chegou, quando acabou, ele falou, eu quero que o público olhe vocês igual vocês Vocês estão olhando a olharam Deus da de Terra. baixo? Nossa. É, porque vai ser uma coisa que vai Eu chamar lembro dessa a parte. atenção. É. E aí nós começamos a ensaiar. Música, isso e aquilo. E ele falava, eu quero música que fala da lua, mas não quero nada dessas músicas conhecidas. E tal, e a gente foi procurar, né? E eu amando, porque o espetáculo que é romance, né? É romance. Eu sou romântica, você não pode não acreditar, mas Eu acredito. É. mas eu sou romântica. E Sim. eu achava lindo aquele romance, sabe? Que você nem espera aquela. E ele me pôs para fazer a ama. Eu amei aquela ama, né? E de repente ele falou assim, eu não posso fazer teatro de rua preso dentro do galpão. Eu quero ir para um lugar que eu possa fazer, que Isso. eu veja o céu, que eu veja a rua e tal. Eu preciso fazer o teatro, eu preciso de ensaiar. E aí tinha gente que não queria, que isso vai ficar uma fortuna. E falou, eu não quero saber, eu quero ir para a rua com vocês. Nós temos que achar. Aí nós fomos, então, onde que a gente ia aqui, em Belo Horizonte, que a imprensa não ia em cima? Nós falamos, não. Aí ele foi para Morro Vermelho. Tá. Descobriu Morro Vermelho. Pra ensaiar lá. Em silêncio, fomos Fomos para pra lá. lá. E começamos a ensaiar lá. Lá o padre deu o ado da igreja para nós. Olha só. Ainda ofereceu a casa lá, um quarto lá da casa dele, que Isso. tínhamos da cama lá para ficar. Arrumamos uma mulher que fazia comida e alugamos mais uma outra casa para o Gabriel, eu, e mais umas pessoas Sim. que estavam lá. E foi uma beleza. Foi ensaiando assim. E as pessoas da cidade, a maioria era boia fria. Então eles saíam e iam trabalhar na roça. Quando eles voltavam, eles já voltavam sentando na Te escadaria. sentando. Que legal, que legal. Para ver o ensaio. Já para assistir o Isso. ensaio. É, E o porque- Gabriel fazia assim, ia ensaiando, tudo ele ensaiando durante o dia, amanhã e à tarde. E depois ele chegava, ele passava o que a gente Geral. tinha ensaiado. Isso, geral. E tinha uma escada que tinha. E um dia um doidinho subiu lá na escada. Porque teatro de rua tem isso, né, E o Teuda? padre, desce! É. E o Gabriel, não, calma, deixa de ter o tempo dele, ele vai Isso. descer. Aham. Sabe, o cara. Mas foi uma experiência assim, maravilhosa. Porque para o espetáculo também. Que o figurino já estava muito adiantado. Quando a gente chegou lá em Morro Vermelho, o Gabriel olhou assim para a cidade, chamou o figurinista e falou, não quero nada desse figurino. Eu quero tudo caiado, igual essas casinhas. Nossa, mudou daqui." tudo. Mudou tudo. Aí vira passa cal, passa xadrez, sabe? Aí cola decalque de flor em Isso, cima. para poder mudar. Aí mudou tudo, foi mudando tudo. Mas valeu a pena demais, né, Teuda? Não, valeu demais. Teuda, e o Circo de Soleil? Foi uma surpresa que eu nem sabia como. Porque a gente foi apresentar em Londres o Romeu e Julieta. E o Roberto Lepage foi assistir O espetáculo. o espetáculo. E eu nem sabia, mas ele foi ver o espetáculo. E ele Pode foi beber ver o água. espetáculo. Isso, bebe água, que nós vamos mudando de assunto aqui. Aí ele foi ver o espetáculo. Aliás, né, vocês foram para Londres, negócio assim, mundialmente. Não, foi um espetáculo, Romeu e Julieta,
Foi um espetáculo, correu. Nós andamos a Espanha quase toda, Portugal quase todo. Isso. Fomos para Rodou o mundo. Londres, fomos para o Canadá, fomos Aham. para... Descemos de tudo, andamos Isso. toda a América do Sul. Aham. Só não foi na Argentina, não sei porquê. Bom, mas aí o diretor do Cirque du Soleil estava lá. Acompanhar. Em Não, Londres. não Ah, tem nada disso. ah. Nós apresentamos quando o Roberto chega lá do Canadá, que ele Sim. morava lá, ele chega lá, o moço fala assim, olha, o Cirque du Soleil chama ele para dirigir um espetáculo. E esse espetáculo tinha uma ama. Ele pegou, perguntou para o Gui, que é o dono do cárcere lá, perguntou para ele, essa ama aqui eu posso pegar da onde? Tem que ser aqui do Canadá, pode ser dos Estados Unidos, pode ser de onde, da onde que você quer. Ele falou, pode ser de onde você quiser. Pode ser da onde você quiser. Ele falou, então eu quero a ama que eu vi lá no... Nossa, lá no Romeu e Julieta. e toca o povo a me procurar. E eu, né, sabendo de nada lá. Nós estávamos com o nosso turnê apresentando espetáculo aqui. Aí o produtor que levou a gente vai lá e fala comigo, Oteuda, o Cirque du Soleil está querendo seu contato, querendo falar com você. Você me dá licença de entregar? Porque eles são todos assim, né? É mais formal, né? Não vai passando seu telefone. Isso, né? isso. Aí eu falei, uai, pode, o que eles querem comigo? É. Né? O que o Cirque du Soleil pode querer comigo? Você vê aqueles atletas são maravilhosos. É tudo gente que vem da Olimpíada, né? Uhum. Que faz tudo, que roda, que tá, né? Eu falei, o que eles vão querer comigo? Mas aí eu mandei, eu falei, pode mandar. Aí ele recebeu uma carta. O Cirque du Soleil está interessado em trabalhar com você, está querendo isso. Aí mandou fazer um monte de coisa. Uma cena do como é que chama? Do Brecht também. Sim. Circo de Giz Caucasiano, que tem uma ama. Aí falou, você vai. Aí eu fiz uma cena. Aí uma cena, tudo dentro do galpão. Eduardo e Rodolfo filmando. Tudo assim, uma coisa bem, né? Bem assim, né? Fizemos isso. Acrobacia. Eu virei umas estrelas assim. Virei umas estrelas, fiz Filmou umas isso coisas lá e que eles queriam. aham. Aí tem que cantar, eu subi na perna de pau e saí Cantando. cantando, tocando, não sei o quê. Aham. Tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. Canta, e eu cantava. Aí quando eu falei, não vai, né? Eu escrevi para eles falando, olha, eu fiz tudo que vocês pediram, aquela uma estrela muito da safada. Mas é o que eu dou conta. É isso, é o que tem para o momento, é No isso. momento. É. Aí mandei para eles, ainda falei, olha, Lepati, se você quiser dirigir a gente, vai morrer de alegria. Aham. Mas ele, passou um tempo, eu recebo. Você não tinha nem outra muita carta. expectativa, né, Teudo? Não, eu estava também sendo dirigida pelo Paulo José. Isso, boa, boa. Nossa, eu estava numa alegria, Aham. numa felicidade, trabalhar com o Paulo José. Aí eles mandaram uma outra carta. Nós vamos fazer uma audição no Rio e nós queremos que você faça essa audição. Puxa. Você faz? Eu falei, vou. Ué. Vai eu pro Rio de Janeiro. Nó, Tilda. Aí eu chego Fazer lá. estrela de novo. Não, eu fiquei no meio, assim, ó, do monte de atleta, tudo lindo, tudo magrinho, aqueles homens que dá nó, Sim, assim, sim. E não sei o quê, papapá. E a coach deles era francesa, com a varinha na mão, assim. E ela só falava, sum! Batia a varinha no chão. O menino pulava lá enrolava, punha a perna para cima, pendurava numa perna só e tal, não sei o que, deixava, ela anotava, vai embora. O outro, sum!
A hora que chegou de mim, ela falou, sube! Eu falei com ela, não sube. Sube! Não. Sube! Aí eu pulei, segurei. Fiquei igual a galinha lá pendurada, porque eu não sabia que fazer nada. Uhum. E ela falando, não, vai fazer. Eu falei, não faço, não Não dou conta, dou não conta. dá. Ela falou, desce. Aí eu desci. Aí eu tinha uma, sabe essas escadas de grampo que tem assim na parede? Isso, na parede. Ela olhou assim e falou, você sobe essa escada, Escada, aí? Eu falei, é. subo. Isso eu subo. Isso eu subo. Então sobe. E eu pá, cheguei em cima. Ela falou, você passa para essa varanda de cá? Eu olhei e falei, passo, dei um passo, botei o pé lá, passei. Isso. E aí fiquei andando bem na beiradinha, assim, Aham. e andando para lá, para cá, vou ver o que ela vai mandar fazer, né? Aí ela falou comigo, canta. Eu falei, cantar o quê? Ela falou, cantar o que pra você si. quiser. Ótimo. Aí O que você mandou? eu sabia que eu ia fazer uma ama, né? Isso. Eu peguei os peitos assim, ó. Bem ama. E comecei lá, lá. Ela adorou. Quando eu olhei para ela, ela estava com os olhos assim. Sabe assim? Eu fiz. Ela falou, pode descer. Aí eu falei com ela, olha, eu estou montando um espetáculo com um diretor que eu amo. E não sei o quê. Como é que vai ser isso? Ela falou assim, não pare nada do que você está fazendo. Legal. Pensei, não vai, né? Já fui aqui. Aham. E voltei, estreamos, fizemos a temporada em Belo Horizonte, fizemos a temporada Vida no que segue, Rio. né? Quando eu estou fazendo a temporada do Rio, chega um contrato de... Não é contrato que fala não, né? Como é que é? Que fala? Não Contrato sei. mesmo. É. Que veio assim Para você assinar. Para você assinar. Isso, contrato de trabalho. Mas não era contrato de trabalho, Tá. era de ensaio. Ah, de ensaio. De ensaio. Tá, tudo bem. Aí eu li aquilo tudo em inglês, tive que pagar uma pessoa para ler para mim. E aí olhei aquilo, mandei. Falei, eles não vão, sabe? Não vai querer isso. Eles quiseram. Aí você, não, agora tem que ir, Agora né? eu tenho que ir. Substituiu lá no galpão e eu fui. Cheguei lá, eu fiquei encantada. Quando eu vi, mas é cada galpão maravilhoso, cada galpão maravilhoso, enorme. E as coisas, sabe? Era muito doido. E o tratamento com você, Teuda? Maravilhoso, é. Tá muito Respeitoso, bem, eu tinha digno. Um quarto, sabe, assim, perfeito, com tudo dentro. Tem uma colherinha de café, chega lá, tudo arrumado para você. E eu fui ficando. Mas o que eu mais gostava era de entrar lá e fazer as coisas que os artistas faziam. Sabe? Tinha uns que... E aí a gente tem uma ideia muito errada das coisas, né? Eu falava, eu vou aprender tudo o que eles ensinar. Eu achava que eu ia subir as coisas. Não. Você só faz aquilo que você tem que fazer para o seu show. Perfeito. Entendendo? Você não, Te respeitaram, né? Também, né? Faz o que você dá conta de fazer, né? Mas eu não posso tentar uma coisa? Não pode. Interessante. E o que eles mandam você fazer, você tem que fazer. Você assina no contrato que você não vai falar não para o Cirque du Soleil. Aí eu, né, eu até esqueci disso. Mas estou lá fazendo. Tinha o barco, eu fazia o barco era... Sabe aquele jogo do bobo, que você dá um... Sei, o João Bobo. O processo é o mesmo. Só que é uma coisa enorme, que monta um monte de atleta em cima, e quando eles rodam lá em cima, eles caem, sabe? Se eles vão caindo, e eu fico agarrada ali naquele palco, rolando para lá e para cá. De vez em quando eu solto a mão assim, que eu vou cair, mas volto e seguro. Experiência diferente demais. Nossa, muito diferente. Quanto tempo você ficou lá, Teuda? Eu fiquei
2 anos e meio. 2 anos e meio? É muito tempo. Em Las Vegas. Isso. Né? Aham. Em Las Vegas que eu fiquei, porque o circo é montado no Canadá Tá. e depois eles levam para o cassino. Uhum. O cassino era uma coisa incrível. Ele era assim, ó, um prédio que eles deixaram ele oco no meio e ele só tinha quartos pro lado de cá. Sabe? Então aqui, ó, subia 3 palcos, subia e descia 3 palcos, um palco enorme que passava dentro, assim, tinha rua dentro de tudo. Esse palco rodava assim, ó, para baixo, para cima, para... Inacreditável, né? Eu dentro desse palco. Que O loucura. moço vinha, me amarrava, amarrava aqui, me aham. punha coisa aqui, fiava, igual aquelas coisas de avião. E aí eu ficava presa ali, eu morria de medo. Eu rodava aquilo, virava você de cabeça para baixo, depois eu fui acostumando. Mas virava você e tal. Depois quando se soltava, você saía lá e eu sentava numa cadeira. Tinha uma cadeira escrita Teudas Cher. Teudas Cher. Ô, gente, que legal. Você merece. Você merece. Tinha lá, e a cadeira ninguém mexia, porque era quando eu saía, eu tinha que sentar. Porque tinha um número acontecendo que eu não podia passar por Isso, lado. isso. Muito Então, profissional, né, Teuda? Muito profissional. Nossa Senhora, demais da conta. É muito bom ver isso, né? E tinha uma pessoa que ficava lá comigo. Sim, tipo... Depois eles tiraram, porque viram que eu estava fazendo, não precisava. Sim. Mas todo o apoio, né, sempre dado. E eu descobri o Red Bull, achei aquilo, eu comprava os engradadinhos. Eu falava, nossa, esse refrigerante é bom demais. Eu tomava, eu deixava um debaixo E dava energia, né? dessa Teudas Cher Isso, das e cadeiras. outro lá de baixo, na outra cadeira que eu ficava do outro lado. Não, que era, eu saía por debaixo, assim, o palco subia, eu passava assim procurando a menina que tinha fugido, a menina, não, um menino, né? Isso, que ficava junto Que com tinha você. fugido, e eu ficava procurando. Procurando. Nanamê, para lá e para cá, assim, sabe? Aham. E aí chegava um cara, enfiava um gancho aqui no meu coelho Isso. e me dava 2 peixes. E aí E subia. quando subia, eu subia Ia com os peixes na carregando mão. 2 peixes, assim, por um cordão que era da grossura de um cabo de sapato, assim, Aham, uns no cadastro. É. sabe? Mas era de aço, né? É, né? Aí eu subia comigo, chegava lá, tinha um moçado que já me pegava, já trocava coisa daqui, já botava um que era preso no chão. Chão para você que eu descer. podia- porque se caísse lá de cima era 7 metros, né, meu filho? Teuda, você não teve medo, não? Medo? Uai, eu tive, mas eu tinha que vencer esse medo. Né? Eles também te preparam muito. Tá. Quando eu estava para poder eu assinar o contrato de verdade, esse outro era só de ensaio, De ensaio. Aham. eu tinha, ajeitei aula de pra não sei o Entendi. quê. Aí chegou um dia, que é o dia da prova, Aham. eu nem sabia disso. Tinha o dia da prova, o chefe chegou lá comigo, falou comigo, vem cá. E o tradutor do meu do meu lado, o Paulo. E ele falava, sobe 4 andares lá para cima. Chegava, né? Aí ele media tudo, que tinha parede Sim, em todo sim, lugar. coração. Aí ele chegava, media tudo, ele notava 10. Desce. Aí eu descia, chegava lá embaixo, ele notava tudo. Sobe, e eu subia. Desce, Linda, para. sobe, desce. Aí eu já estava cansada, desce. Aí ele falou, aí eu que falei, sobe. Ele falou, não vai subir. Chega. Você vai subir agora de elevador. Aí eu falei, nossa, acho que ele ficou com dó de mim. Aí ele perguntou pro tradutor o que é que ela falou, e falou, que você está com dó dela. Não estou enganando ela. Eu tenho que saber o tanto que o coração Da resistência dela. Isso, isso. Boa. Não tem boa. dó dela Dela, nenhum. não. Aí eu subi
subi de elevador, chegou lá em cima, ele botou numa sala que tinha uma trama de... uma tela, sei lá como é que eu chamo aquilo, Tá. de aço, De assim, aço, trançadinho. E eu via lá embaixo, Sim. o lugar que eu ensaiava, os meninos ensaiando. Pequenininho, alto, muito alto, né? E eu olhando aquilo, caguei de medo. Aí ele falava, você vai lá, dá um tapa na parede e volta. Não vou. Eu ia assim, olhava assim, não deu conta. Não ia, eu morria de medo. Travou. Travei, eu dava um passo, eu via o pessoal. Até que o técnico chegou e falou comigo, não olha para baixo. Você vai firmar o olho num ponto ali. Isso. E vai. E vai. Não, e os técnicos botavam aquele monte de aparelho assim em cima e andava pá, lá em cima. do outro lado para eu ver. Isso, que era seguro, né? Que era seguro e voltava. Mas e o medo? Aí eu firmei o olho lá e fui, cheguei lá, pá, voltei, Boa. passei. Passou. Ô, Teuda, nesses altos e baixos da vida, né? Você acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Deus, não sei se é esse Deus. Eu acho que Deus, cada um tem um, né? Mas eu acredito em Deus. Olha, eu acredito em Deus. E acho que é verdade, porque eu acho que, por exemplo, os indígenas têm um Deus, que eu acredito, sabe? Cada lugar tem uma forma de representar Deus, né? Que, na verdade, é o quê? É a fé que você tem que, né, superior. Eu acredito. Alguma vez você já brigou com Deus? De ficar assim, pô, mas eu estou numa situação, estou pé da vida. Já. Por que não me atende? Por que não me ouve? Sabe? Mas mistérios, né? Faz parte também, né? Faz mistérios. Mas eu acredito em Deus, eu rezo, sabe? Eu rezo muito. E às vezes eu falo para o Eduardo assim, Deus te ajude. Eu falo, prefiro que você me ajude, eu não tenho muita intimidade com esse senhor, não. Muito legal. Ô, Teuda, o Chico Pelúcio esteve aqui comigo, né? Aliás, é um programa muito legal, quem quiser ver, né? O programa é ótimo, assim. O Chico Pelúcio é uma figura, né? Que ele vai para o exterior estudar e volta com um diploma de palhaço, né? O pai dele quase bate nele, né? E aí o Chico falou um negócio engraçado. Eu perguntei sobre você. Falei assim, Chico, Teuda Bara, olha, quando a Teuda Bara está com fome, Elias, sai de baixo. Sai de baixo. A gente passou aperto com a Teuda Bara com fome. Não deixa a Teuda Bara com fome. Que história que é essa, Teuda? Sei lá. Ele disse que você contava com fome no ensaio, tinha que parar o ensaio, porque você tinha que comer. Não é assim, não. Isso é fake news do Chico, né? Eu não sou assim, não. Não, ele disse que você não é assim, mas você era. Trabalhar com fome é péssimo. Eu saía, por exemplo, para viajar com eles, né? E o grupo viajar para apresentar em outro lugar. Não parava para a gente comer, eu falo, gente, para para a gente comer, para para a gente comer, para, eles não paravam. E aí você fica bravo, né? Gente com fome. Falava, pô, eu quero que para, eu quero... Xingava lá e tal, não sei o que, eles ficavam danados. Aí eu comecei a falar de não brigar, vai viajar. Eu passava na Bonome, comprava uma batula bem legal, botava lá e ia. Aí eu falava, vai parar, por coisa ninguém parava, né? Então tá, vai. Aí eu abria minha matula, o cheiro invadiu. Ai, eu quero. Eu quero. Eu falei, não, vocês não param, por que vocês não pararam? Agora esse é meu. Que barato. E o Eduardo é ateu total. O Eduardo falava comigo assim, você não pode fazer isso não, porque eu sou cristã. Eu falei, você acredita em Deus? Deus, quem é você para me chamar a atenção? Muito Mas legal. ficava todo mundo doido para comer meu pão, meus coisas que eu tinha levado. Seus danados. Quando eu peço para parar, não para, né? Não para. Ô, Teuda, você falou do Paulo José. Como é que foi a relação com o Paulo José? Maravilhosa, apaixonante.
Paulo José foi apaixonante, assim. Nossa Senhora. Eu ia por Rio, jogava minhas coisas dentro do quarto, assim, quando eu chegava, jogava minha mala lá, pegava um carro e ia para a casa dele, para ver ele, para conversar. Porque eu sabia que depois eu não ia ter tempo, aí eu ia conversar, via as coisas que ele falava. Ele era uma pessoa incrível, ele dava aula de cinema. Ele me convidou um dia para assistir, com pipoca e tudo. Oh, que legal, que legal. Oh. Era uma gracinha. Por falar em cinema, Eduardo Coutinho, como é que foi? Nossa, mãe. Que tragédia com o Eduardo Coutinho, né? Uma pessoa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Desgrama, eu tenho uma raiva desse menino. Uma raiva. Como é que foi a relação com ele? O Eduardo Coutinho ficou aqui, né? Um tempo com vocês, Foi. né? O Eduardo Coutinho, ele chegou lá com uma proposta que era assim, dirigir, nós íamos fazer um filme e não sabia o que era. Ninguém sabia o que era. E ele ia dirigir a gente. E aí ele botou a nossa mesa de reunião, mandou fazer um buraco na nossa mesa, assim, ó. A gente em volta desse buraco e dentro tinha uma câmera para poder ir pegando, rodando, pegando. Ah, ótimo, isso, legal, boa. Uhum, entendi. Ele tinha essa câmera. Isso. E nós todos sentados em volta. Aí que a gente ia conhecer o texto. Foram as 3 irmãs. Ah, entendi. De surpresa, esse supetão, né? Aí cada um ganhou um texto. Tal, e aí ele não tinha personagem para ninguém. A gente tinha que improvisar, ele ia mandando. E a gente, nossa, mas foi uma trabalheira do povo. Porque para apresentar para ele de tarde, você tinha que ensaiar de manhã. E de manhã. Então você trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Pesado, né? Pesado, foi muito pesado. E o diretor, ele gostava muito de fazer, eu não gosto muito disso, mas ele gosta muito de ficar ensaiando, não sei o quê, e não sei o quê, inventando, mano. Tem até um termo para esse processo dele. Minha cabeça tá ruim, tô ficando velha, né? De jeito. Teudo, você lembrou aqui de peça de teatro, nome de diretor? Você tá. Não, pelo amor de Deus, né, Teudo? Aí não. Mas o Eduardo tinha esse processo meio rigoroso, exaustivo, né? Assim. Tinha. Ele tinha. Ele, não sei se ele que tinha, ou a pessoa que foi. O assistente dirigir, junto com ele. Que ele chamou uma pessoa para dirigir. Perfeito. E ele ficava lá, menino, e aquilo. Foi improvisando, foi virando uma coisa. Porque você é igual você dar milho para galinha, para pombo. Você deixar um grupo de teatro dentro de uma sala, com um texto na mão, podendo improvisar o que você quisesse. Tá entendendo? Não tem fim, né? Não tem fim. Mas é cansativo, né? Chegou um dia que eu estava tão cansada que me botaram assim, eu sentei, e eu tinha que começar o ensaio, e falei assim. Eu olhei para aquela coisa toda e falei assim, eu quero aposentar. Eu não quero mais. Chega, eu quero aposentar. Mas foi uma gargalhada geral. Que acho que todo mundo estava afim de falar isso. Que eu ia falar. Isso é muito legal, você é assim, né, Teudo? Eu soltei o... De certa forma você sente o ambiente e solta, né? O que a galera... E aí... Eu acho que nem é o ambiente, eu acho que é eu mesmo. Mas você está dentro do ambiente, né? Isso é muito legal de você. Aí, ele falou, mas era uma coisa que era assim, cada um improvisava, uns iam para um lado, outros iam para o outro, sabe? Foi difícil. Ô, Teuda, nesse mundo machista que a gente vive, esse seu jeito expansivo de se colocar, isso foi muito difícil, é difícil para você? Os homens se sentem incomodados com isso? Não só os homens, as mulheres também sentem. Mas, principalmente, que se é coisa de direção, sabe? Sim. Tem uma história que não é com o teatro, é com a escola, por exemplo.
Eu fui dar aula, eu era professora primária. Eu fui dar aula e aí eu tinha um recreinho, enquanto os meninos conversavam, que você tomava um café. Aí eu estava lá tomando meu café, a moça falou, você tem filho? Eu falei, tenho 2. Cadê eles? Eu falei, estão na aula, um está numa escola, outro está na outra. E tal, você tem filho? Tenho. Aí ela falou, mas então você é casado? Você é casada? Eu falei, não, eu não sou casada, mas eu tenho 2 filhos. Aí deu aquele silêncio, aquela caretice. Aí a bicha virou para mim e perguntou assim, pelo menos são do mesmo pai? Nossa. Nossa, mas aquilo foi mesmo que me dá um murro no estômago. Porque não era mesmo, sabe? Mas e daí, né? E que tudo ela tem com isso e eu com isso? Tá entendendo? Deu um ódio assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, você não acha que eu ia ter essa falta de imaginação de ter os 2 filhos do mesmo pai? Menino, Nossa. isso deu uma fofoca na escola. Isso deu uma fofoca. Não é na escola, no meio dos alunos, no meio da diretoria. Dos adultos, né? Eu Os professores. fui chamada. Os meninos não estão nem aí para isso. Eu fui chamada Famada. para ir explicar. Como é que você fala isso? Eu falei, uai, como é que eu falo? Do mesmo jeito que elas me perguntaram. Mas você aqui não é um lugar. Mas ela me perguntou se eu era casada. Eu ia falar que era. Se eu moro aqui, ó, a um quarteirão da escola. Você é hipócrita, Eles iam saber que eu estou mentindo. Aliás, já sabiam, né, Teuda, que você não era como casada. é que Foi uma alguém provocação, me né? pergunta uma bobagem dessa? Tá entendendo? Aí eu falei. Aí eu fiquei com muita raiva, chorei. Falei, não vou dar aula amanhã. Pô, não fui dar aula. Aí ela mandou me chamar, me pediu desculpa. Falou, não, você pode vir, vai dar aula, não sei o quê. Vai lamber sabão, tá entendendo? Mas preconceito tem. Tem muito. Até hoje ainda tem. Hoje não, acho que o povo nem liga assim pra mim, porque eu falo, que eu não falo. Olha, não fala assim. Porque naquela época estava tudo começando, né? Hoje eles já não... Ô, Teuda, vamos voltar pro cinema rapidinho. Pedro Bial. Como é que foi trabalhar com Pedro Bial? No Outras Histórias, você não fez? Pedro Bial? O Pedro Bial, diretor, que é ator da Globo, que é ator, não, jornalista da Globo. Não. Não, que é o conto Pedro do... Bial, nós Isso. fizemos um espetáculo com ele. Não, ele convidou a gente para fazer um filme. Isso. E, nossa, mas a gente queria matar ele. Com aquela roupa da Rua da Amargura. Ah, tá. Uhum. Aquele calor, aquela roupa que cheia de trem, cheia de maquiagem. A gente só tinha a mão livre. E ele punha a gente na rua e a gente cantava, dançava, tal, sobe rua, desce rua, e fazia tal do seu. São nada no filme. São nada. Que raiva, hein? Que raiva. E um calor. Quando a gente chegava lá no camarim, tinha um ventilador, eu botei minha cadeira debaixo do ventilador. Quando eu penso que não, o Arildo botou a cadeira do lado do meu. Ninguém estava aguentando. Ninguém estava aguentando. E o povo é enlouquecedor. Como é que essa coisa da televisão, do artista, é uma coisa que tira o raciocínio. As pessoas não têm lógica. Está entendendo? Aquela multidão andando atrás da gente, a gente correu, entrou dentro desse lugar lá, que eu sentei debaixo do ventilador. Quando eu olho, está uma mulher na porta, que ela não podia entrar, com um bebê, mais ou menos uns 7 meses, levantando o bebê para o bebê me ver. Me ver. Coisa... Não é uma coisa assim, por onde que esse povo vai? O Teuda, Elvésio Raton. Eu até falei, né, do Menino Maluquinho, mas você falou, não, Elias, o filme que eu mais gostei de fazer com ele é o Lodo. Eu adoro o Roberto. O Elvésio. O Elvésio Raton, adoro ele. Eu já trabalhei, ele já me pôs para fazer vários filmes dele.
Sempre os papéis não eram muito grandes, mas umas era pontas. importante. Era importante, o cara doida para fazer cinema. Né? E cinema não era uma coisa fácil de fazer. Não era gravado. Né? Ele não era foi a primeira pessoa que me falou a diferença de gravar e de filmar. Que eu falei, não sei o quê, eu vou filmar hoje. Ele falou, não, você vai gravar. Eu falei, mas qual que é a diferença? Aí ele me explicou, um é fita, são coisas diferentes. Legal. Ele foi a primeira pessoa. Com aquela paciência dele, né? Ele é delicadíssimo. Delicadíssimo, educado, né? Ele é delicadíssimo. Eu adoro ele. Mas você gostou mais do Lodo agora, né? O último que você fez com ele. Eu fiz... Não, eu gosto mais do Lodo porque é mais personagem. Você pode se jogar mais, né? Um tempo de você mostrar um personagem, você trabalhar seu personagem, entendeu? Que eu fazia a empregada da casa. E é muito louco aquele texto dele, né? É do Murilo Rubião, né? Do Murilo Rubião, isso, muito louco. Fantástico, né? Aquela coisa fantástica. Mesmo. Muito bom. O Teuda... Como aquele cara vai enlouquecendo, né? E o menino maluquinho, eu fiz uma cena, o filme era lindo, e todo muito alegre e tal. Eu fazia uma cena que eu estava varrendo a porta da escola, assim, e chega a família para saber que o menino tinha tido um acidente. Eles entram lá dentro e vai e tal, não sei o que, acabou a cena, né? Mas eu adorei fazer. Teuda, vamos voltar para o Chacrinha, que a gente começou falando dele. E eu queria agora te dar a chance do seguinte: eu vou buzinar aqui, 2 buzinadas, e você buzina quem ou o que você quiser. Combinado? Buzina o que você quiser ou quem você quiser. O que eu vou buzinar? Você deu muito rápido. Fala de supetão. Quem que você buzinaria? O que você buzinaria, assim? Que te incomoda de repente, né? Que me incomoda? Você Muita fica coisa. pé da vida. Vai. A política mesmo me incomoda muito, sabe? Essa falta de... É falta mesmo de respeito com o artista. Igual aquela coisa que eu te falei do teatro de rua. Por que está acabando o teatro de rua? Porque eles não dão espaço para as pessoas fazerem teatro. Sabe? Não tem nem a real dimensão do que é um grupo de teatro de rua. Então eu buzino. Pode buzinar. Buzino. Eu acho isso muito chato, sabe? E também é muita coisa, falta de espaço no teatro para fazer. Hoje está bem melhor. Porque quando eu comecei, tinha 3 teatros em Belo Horizonte. 3 teatros. Tinha o Marília, tinha o Teatro Francisco Nunes e tinha o Teatro... Clara Nunes, que Clara tinha. Nunes. E nem chamava Clara Nunes, chamava Teatro da Imprensa. Isso, Imprensa Oficial, acho que é isso, né? O Teatro da Imprensa Oficial. Eram os 3 teatros que tinha. E esses teatros você tinha que... Você concorria para fazer. E quem ganhasse, fazia. E você vê que ignorância. Quem ganhasse tinha que ficar 3 meses fazendo a peça. Nossa. Quer dizer, casa vazia e o povo embora. Porque como é que é isso? Falta total de compreensão. Legal. Teuda, se discute muito hoje na sociedade a questão da legalização da maconha. Qual que é a sua opinião? Para mim, já devia ter legalizado há muito tempo. Sabe? Porque eu acho que... Não só porque ela que é maconheira. Não é isso. Eu acho que não tinha essa criminalidade que tem. Fugiu aqui da minha cabeça, porque eu já estou velho. Não, mas continua. Não teria essa criminalidade do tráfico de drogas, né? São milhões e milhões de cruzeiro e de gente morta e de não sei o quê. Violência. De lá, pegou meu buraco,
Bota isso para vender, sabe? E a maconha não é só essa coisa criminal de fumar. Tem a parte medicinal agora, inclusive, A maconha né? ela é maravilhosa. Não só medicinal, ela é medicinal e industrial também. Eu vi um vídeo outro dia sobre a maconha. Ela veio para cá quando o pessoal veio aqui, né? Os portugueses, né? Clientes portugueses, Isso. trouxeram a maconha. Mas não é porque eles fumavam, ficavam doidos e tal. Não, por quê? Porque as cordas eram feitas com a maconha. Isso. Aquelas... As velas, né? As As velas, velas tecido, eram né? É o feito com- cânhamo. É o tecido, é o cânhamo, tecido, isso mesmo. as cordas, tudo era feito com a maconha. Uhum. Tudo era feito com a maconha. O óleo, tirava o óleo, tudo. É uma planta maravilhosa, que eles condenam uma planta, sabe, por bobagem. Porque doidão, qualquer um pode ficar com o que quiser. Não é só a maconha. Alguém leva vantagem nisso, né, Teuda? O que leva vantagem nisso, eu acho que até a própria polícia, mas agora tem essas milícias, Uhum. e esses O tráfico, traficantes, sim. que você não entende. Eles ganham muito dinheiro, compram carro de não sei o quê, e continuam vivendo na favela, com 3 carros de luxo, de alto canto, não sei o quê. É uma coisa enlouquecedora. E minha cabeça aí... Tem uma nem indústria aí por trás, né? dá. É indústria, é. né? Ô, Teuda, nós estamos caminhando para o final. Mas a pois indústria é. não podia pegar maconha. E legalizar, né? Com nota fiscal, essa Legalizar. coisa toda, né? É. Se legalizasse, agora não, que eu já estou velho, estou aguentando, mas se legalizasse, eu ia abrir um coffee shop da Savassi. Empreendedora. Ia ficar lá fumando e enrolando e vendendo. E contando os casos. E contando casos. É muito, muito interessante. Teuda, nossa sociedade ela está envelhecendo. Né? A quantidade de pessoas idosas está aumentando, a gente vai viver mais. A gente está preparado para a pessoa idosa na nossa sociedade? Não. Não está. Eu agora ainda estou com essa perna Isso, machucada. você sofreu com isso. Se eu subir uma escada, Aham. eu não posso pôr o pé no chão. Eu tenho que subir da cadeira de roda, 3, 4 pessoas para subir a escadaria comigo. Porque eu não tenho elevador, não tem nada. Né? Quando você viaja, você tem aquelas coisas que tem aquelas cadeirinhas que desce até lá embaixo. Você senta e a cadeirinha vai descendo a escada para você. Isso eu vi até na piscina. Foi um lugar que eu fui que tinha na piscina. Sim. Eu sentei e o negócio lá embaixo. Isso não é luxo, né? Isso Não, é direito, não é né? luxo, isso é uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Por exemplo, o tanto que esse trem está me Limitando, né, me de fazer as limitando. coisas. É. Eu não consigo, por exemplo, até hoje eu não fui ver o filme que a Bárbara fez, Ainda Estou Aqui, que Ainda eu estou Estou Aqui. louca para ver, que diz que é um filme maravilhoso. Maravilhoso, tá maravilhoso. dedicado aí a- Você vai se emocionar, né? É. Mas você não consegue ter acesso direito, né? Não Não, para tenho. marcar essa entrevista nossa foi uma dificuldade. Foi, porque Não é? como é que eu subo? Subo. Tem que conseguir 3 pessoas, É. 4, para me pôr para a escada acima. A cadeira vai reco. Eu falo, agora eu vou cair. Aí põe a cadeira, porque eu sou Aí desce do pesada. carro aqui para entrar, né? Você ficou com medo. E é tudo assim, sai de uma cadeira e entra noutra, sabe? É Então a gente não tá complicado. preparado. Os carros não cabem a cadeira de roda. Isso. Entendeu? As portas da cadeira de roda não passa. Eu tenho que trocar de cadeira dentro da minha casa. Sai da cadeira de roda e sento na cadeira de tomar banho, porque essa de tomar banho passa e aí eu vou... Isso é porque você é uma pessoa que tem condição para isso, né? Aí imagina as pessoas que Eu não têm. aluguei. É, pois é. Essa até que eu nem aluguei, eu ganhei, Fernanda me deu. Mas tem, Agora, acho que o teu João que viu uma cadeira que sobe, a roda vai acostumando com o degrau assim. Ah, tá. E você Aham. sobe. Você vai subir. Mas eu nem sei se eles... Imagina o preço, né? É.
Eu não fiquei sabendo isso. Melhor nem saber. Mas eu... Não, eu quero saber. Eu quero saber se eles alugam. Claro. Ou se o preço dá para eu comprar, se eles vendem a prazo. Porque senão a gente fica parecendo um peso para a sociedade, né, Teuda? Eu estou me sentindo um peso. Eu não fui ver a peça do João, sabe? Presa. Você fica um peso. Para ir para o banheiro, precisa dos outros ir com você. Para dar banho, precisa dos outros dar banho. Ah, não. Agora, Teuda, como atriz, hoje aparece trabalho para você? Aparece. Isso é muito legal, né? Demais. Eu estou deitada lá na cama e estão me chamando para fazer filme. Isso. Estão me chamando, que eu falo, minha filha, aí eu tenho que contar a novela, eu não ponho o pé no chão, eu não sei o quê. Não, mas eu quero não é um personagem agora, assim. não. É. Não é para agora, não, é para dar assim. Eu falei, olha, você pode pôr meu nome, mas vamos ver se eu vou estar. Eu assisti um filme muito legal, que você faz o papel de uma idosa que coleciona as receitas médicas. É o Yolanda. É lindo. Ela tem quantidade de livro de medicina. Medicina, porque ela é doente e ela vai estudando a questão, né? Ela não é doente. Não, né? Não, ela é hipocondríaca. Ela fica lendo, olha, essa doença é bonita, cola da parede. Aí ela pega o que está falando da doença, vai no médico. E aí ela fala, eu estou sentindo isso. Isso mesmo, ela engana o médico. Aí ele dá ela uma receita, dá ela coisa, ela prega na parede, o quarto dela cheio de... Sensacional aquele filme. Parabéns. E ela é salva por quem? Pelos vizinhos. Isso, pela a turma, que também é idosa. Muito legal, a solidariedade. Chama ela, não dá ela um tênis. Vamos sair para caminhar. Vamos caminhar comigo, leva ela aqui. E eu acho maravilhoso que hora que ela entra na piscina ali, ela já... Esqueceu, né? Eu entrevistei também o Carlos Francisco, que é ator, não sei se você conhece, daqui de Belo Horizonte, ele fez Bacurau e tal. E ele falou, Elias, eu não preciso, ele já tem mais de 60 anos, não preciso mais pintar meu cabelo, porque eles me chamam para personagens idosos. Ou seja, os idosos estão, né, pelo menos na arte, né, na cultura, no cinema, no teatro, está aparecendo mais, né? Eu já não pinto mais cabelo também. Eu já não... Porque o teatro, ele precisa, às vezes, de um ator mais velho, de uma atriz mais velha, sabe? E aí, o que você vai fazer? Você tem que achar uma atriz velha. Então, quando eu estava lá no Projac, meu cabelo estava caindo, meu cabelo caiu todo. Eu tinha o plano de saúde lá, eu fui no dermatologista, pelo plano lá da Globo. E aí veio um rapaz novinho, aí falou, o que que é? Eu falei, eu estou muito preocupada, que meu cabelo está afinando, está caindo. Sim. E eu falando com ele do meu problema que eu tinha lá, e ele assim. Aí eu estou achando que ele vai falar do meu cabelo, ele fala assim, você não quer tirar esses bigodes chineses? E já começou a tirar foto de mulher que ele tinha feito não sei o quê. Eu falei, mas que puto. Eu falei com ele, não quero não posso. Se eu fizer isso, eu vou morrer de fome. Ninguém vai As minhas cicatrizes são minhas e eu quero ter as minhas rugas, né? Claro. Nada desse negócio de... Minha esposa é dentista, ela fala assim, desarmonização facial. Isso não é Nossa, harmonização. aquilo vai nem que me pagar caro, eu falo. A Gretchen passou aperto com isso aí. Fez, desfez, tem que fazer de novo. Não, né? Deus que me livre, eu não faço, mas nem me pagando para fazer aquilo. Eu faço. Eu acho horroroso. Não sei se é porque eu vivi em Las Vegas, mulher toda tem cara de Barbie. Sim, isso sabe, mesmo. Com a mesma cara igual, assim. Eu tenho horror daquilo. Tô fora, né? Tô fora. Me deixa com as minhas rugas. Eu tenho minhas coisas de vaidade. Claro. Eu gosto de a pele bonita, eu gosto de passar um creminho, eu faço a sobrancelha, eu depilo, porque o pai cai o cabelo da cabeça, nasce da cara, nasce do corpo. É uma merda. Ninguém merece. Envelhecer é uma merda, eu vou te falar. Eles falam que é a sabedoria, e eu falo, tá.
Mas não tem outro jeito, né, Teoda? Tem. Vamos embora, né? Tem. Ó, para finalizar, Conforme-se. olha aqui, ó. Você tá com um curta-metragem, né? Que é o Balbúrdia, é isso mesmo, né? É. E depois vai vir o longa, que é Ressaca. Ressaca. É o contrário? O Ressaca é que eu contrário. curta. Ressaca é agora. É agora. E o Balbúrdia é o longa. É o longa, que nós ainda não. Uhum. Pedrita foi hoje, falou comigo. Teoda, você tem que sarar essa perna para a gente fazer filho. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Fisioterapia forte, ó. Fazer mesmo. Não, mas agora é só porque fissura no osso. Tem que cicatrizar, né? E aí você vai se adaptar. Tem que ver se... Você é uma atriz do improviso, então se vira, Teoda. Se A gente vira. quer você nas telas, tá? Não, eu adoro fazer cinema. Pois é. Eu adoro. E esse Ressaca foi muito legal. Ele foi feito em casa, no banheiro lá de casa. Todo mundo tomou conta do prédio, foi até lá para o apartamento da Genial. Ângela, minha amiga. E... Tá vendo? Se não tem jeito, dá-se um jeito. Não, e o filme é muito doido você pensar que foi feito dentro do banheiro, lá Muito na legal. minha casa. Eu não sei o que o Pedrinho arrumou, que ele pôs um três vidros assim que fechava a porta, não deixava a água sair. Aí. E aí encheu, aquilo foi enchendo d'água, já estava com água aqui no pescoço. Que ótimo. O Ressaca é muito bom, porque tudo que a gente vai falando, o Eduardo pega, pá, joga um trem dentro do banheiro, joga o celular no banheiro, joga uma hora no banheiro. Não conta o final, não. Ô, Teoda, queria te agradecer demais, viu? Muito a mas sua já presença. acabou? Você Já falou que ia acabou. demorar? Mas é porque passou rápido. Você acha que passou rápido? Você trouxe seu lanche? Senão você vai ficar brava. E eu não posso deixar você. Não trouxe lanche, não. Então nós vamos servir um lanche para você. Fica tranquilo. Não Ô, precisa, Teoda, não. obrigado, viu, pela participação. Eu Parabéns. que agradeço, querido, eu que agradeço. Muito bom. Se deixar, eu fico aqui falando. Ainda mais que eu estou dentro de um quarto. Tá bom demais. Sofá. Obrigado, viu, querida? Muito Obrigada a obrigado. você, Parabéns. meu querido. Tá? Obrigada. Muita força, muita luz. Obrigada. Precisamos muito de Teoda Bara. Tá? Valeu. Gente, chegamos ao final do nosso programa, maravilhoso, programa que fecha nessa nossa temporada de estreia do Papo com Elias, com a minha queridíssima Teoda Bara. Então, fique atento e atenta. Fique atenta a Ressaca e a Balbúrdia também e a Teoda Bara. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei. Lembrando que agora tem Instagram, Papo com Elias. Vai lá que você vai saber mais novidades também da nossa querida Teoda Bara. E o meu Instagram para a gente trocar uma ideia, elias.sunshine. Sabe por quê? Porque o sol brilha para todos e todas. Então, ó, sunshine para você.